Olá a todos, hoje mais uma vez o site Caco News, trazendo mais uma personalidade. A gente fala que esse aqui é o espaço VIP, mas tem alguns espaços que o VIP é mais que VIP, é lenda, né? E eu tenho aqui alguém que está virando lenda porque se bobear vai precisar trocar o sobrenome, né? Nesses 2 anos de mandato à frente da Prefeitura de Lucélia, principalmente com pandemia, essa coisa toda, esse ano atípico de 2022, além do Tazinazo o Guilhermino Tazinazo, ela vai ter que colocar desafio no sobrenome, né? Que é a prefeita Tati. Tudo bem, Tati? Prazer em recebê-la aqui no nosso canal. Vamos falar um pouquinho sobre principalmente esse ano de 2022, na verdade essa primeira metade do seu mandato, e também olhar para frente esse 2023 que está começando. Prazer em revê-la, bem-vinda. Prazer é todo meu, Caco, ao pessoal aí do seu canal, do Caco News, né? É uma grande satisfação estar aqui e realmente, sobrenome Desafio em Caixa Alta. Não é uma missão simples, que envolve 21 mil habitantes e também uma região, né? Com os novos desafios, muitos desafios. E a gente está aqui um pouquinho para conversar um pouquinho sobre isso e como a gente faz para lidar com os desafios, que não é só os desafios de ser prefeita, do ser humano, porque as pessoas esquecem muitas vezes que o ser prefeita existe um ser humano que é mãe, que é filha, que é neta, que tem todo um contexto profissional e tudo se torna e se espera de um ser prefeito. Que prefeito não é ser mágico, não é ter varinha de condão. Embora muitas vezes a gente queira, viu, Caco? Eu vou te contar a verdade. Muitas vezes eu gostaria de ter o domínio do tempo, domínio das coisas, mas tudo tem o seu tempo, o seu momento. E só o trabalho é que vai mostrar para as pessoas que é possível acreditar e ter a esperança e o acreditar de ser diferente. 2 detalhes. Primeiro, né, antes de mais nada, é preciso respeitar o ser humano do prefeito ou da prefeita de quem ocupa o cargo. Nós temos uma democracia e a crítica com educação e com respeito tanto ao ser humano quanto à pessoa que ocupa o cargo, no caso o prefeito, a pessoa tem direito de fazer, mas a democracia cobra seriedade e acima de tudo respeito. E além disso, nessa hora, olhar a herança, né? Porque o prefeito não pega nada pronto, você pega uma casa cheia de coisa para fazer e geralmente a herança não é meio ingrata. Exatamente. Quando cheguei aqui, Caco, eu tinha restos a pagar orçamentário de 2 milhões, uma Santa Casa com 7 milhões, totalizando em torno de 9 milhões negativo em caixa, né? Então, o dia a dia da gestão pública, ela é um desafio e a morosidade de toda a execução, né? Ela conseguiu dinheiro, conseguiu. Vamos falar dos buracos. Hoje todo mundo, Lucélia, chamam de cidade do buraco, fizeram música, fazem coisa, podem fazer, né? A prefeita, eu disse isso e vou repetir, a prefeita anda na rua. Antes de ser prefeita, eu sou moradora daqui, eu nasci aqui, eu estou vendo os buracos. E fico brava, onde está essa prefeita que não vê o buraco que está aqui na minha frente? Chamo o secretariado, chamo o diretor e não vou omitir. Sempre fui transparente e vou ser transparente. Hoje, nós fizemos um levantamento. Há quantos anos nós não temos recapeamento no município? Não é a Tati em 2 anos que vai recapear a cidade inteira. Não existe recurso para isso. O nosso recurso, ele é engessado orçamentário. A gente precisa buscar, junto a vereadores, as bancadas partidárias, o recurso para que a gente faça um plus dentro desse processo. O que acontece hoje? Hoje, para arrumar, tá? Dar uma melhorada nas piores ruas, fica em torno, se eu for fazer a revisão da planilha orçamentária, fica em torno de 8 a 9 milhões de reais. O município não tem. O governo federal ou estadual não me deu. Eu tenho um montante de recurso já licitado de 400 mil federal e tenho para receber, totalizando entre federal e estadual, 3 milhões e 200, que ainda está em análise, não houve liberação do recurso, por isso que a rua ainda não recebeu nenhuma recapeamento. Tati, o que você faz hoje? O tapa-buraco, que é o que dá para fazer, é o que temos condições de fazê-lo.
executando esses 3, saindo o dinheiro, fazendo o processo licitatório, fazendo o recapeamento das ruas que estão nesse valor, ainda fica muito a se arrumar, Caco. Então, por mais que você faça, os buracos vão acabar? Não. Se você vê, época de chuva, o buraco que já tinha, você abre, vira cratera, não vira buraco, né? Então, a gente vai tentando medidas paliativas. Tati, mas o que você pensou numa projeção para 2022 quanto aos buracos? Então, esse recurso, e nós estamos tentando viabilizar, eu não vou trazer de que forma, mas nós estamos fazendo um estudo da viabilidade financeira para a gente conseguir aí um aporte em torno de 8 milhões que vai ser investido em recapeamento dentro do município. Para isso, eu vou precisar da Câmara Municipal, né, de projetos de lei, isso vai tramitar na Câmara, ver se a Câmara vai fazer a aprovação disso ou não. Então, mas existe o desejo do ser ideal e a busca para que seja ideal. E tem alguns fatores complicadores, né? Nós tivemos em 2022 um ano completamente atípico, ainda saindo da pandemia, com um monte de dificuldades, muitas travas. O segundo semestre, do ponto de vista de recursos, praticamente perdido para o município, porque as questões das leis eleitorais impedem, né, de serem enviadas emendas, tem que correr tudo até julho, ou seja, os fatores complicadores sobraram, né? Com certeza sobraram. Mudança de governo, nosso desafio agora é as novas bases que precisam ser restituídas, né? Novos deputados foram eleitos, a maioria que não faziam investimento no município. Então tem que se abrir novas frentes de apoio, tanto do governo do estado quanto do federal. Então tudo isso traz à gestão uma reorganização. Essa semana, por exemplo, eu estou trabalhando com as secretarias. A minha agenda está fechada somente com secretarias. O Caco News foi uma exceção. Essa semana aqui junto à comunicação, pelo carinho que a gente tem. Você é luceriense. E eu sou muito grato por isso, com a sua família, tua mãe, teu finado pai, teu saudoso avô, nossa, teu irmão, meu Deus, teu saudoso primo também. Eu lembro muito de você nas madrugadas, quando você trabalhava. Meu pai tinha uma padaria e eu estudava e ajudava meu pai aos fins de semana quando eu vinha, né? Para poder estudar, a gente tem que ajudar a família. E tinha um monte de parente, né? Tinha o saudoso Cunhela, que estava com a gente todo dia cedo, o seu Antônio, do Carrinho de Pão, finado Chicão da usina, que fazia a nossa alegria. Chefia. Né? Chefia, grandes, todos saudosos, né? Quer dizer, gente que tem essa história construída numa cidade, tem que ter o amor que você tem por ela, né? Tem. Embora muitas pessoas tentam denegrir a imagem que não tem. Mas quanto mais fazem isso, Caco, é isso que eu preciso trazer, mais me incentiva a fazer. Né? Esse ano nós temos, graças a Deus, você em primeira mão, hoje já está chegando aquela terra que foi colocada na Praça José Firpo, retomada da obra, né? Então ali não tá, eu não coloquei terra para tapar buraco, né? Vai retomar a tão esperada obra, a novela mexicana tão dita, que eu chamo de novela mexicana, que não fui eu que comecei, mas eu herdei. Inclusive falei por você, te cortando um minutinho, a gente esteve no congresso técnico da Copa, né, que vai ter a Damantina de futsal, e o Zé Mário, né, nosso colega, né, me chamou para falar e perguntou, né? Eu falei, olha, a única coisa que eu posso te dizer é o seguinte, né? Ele perguntou do estádio primeiro. Eu falei, o estádio e a praça são heranças que a gestão da Tati pegou. No caso do estádio, ela é a quarta administração que passa e a situação foi complicada. Começou com o Muro, com o João Pedro, depois passou a gestão do Saldanha, depois do Carlos Júnior. E aí eu falei, bom, olha, segundo declarações da prefeita, várias irregularidades foram constatadas, cano de medida diferente, ferro de medida diferente, e a burocracia não aprova as medidas, como é que você vai fazer? Né? E falei assim, só que ela garantiu que, mesmo tendo que refazer toda a planilha, o novo projeto da Praça José Firpo também, são 2 obras que até o final do mandato ela entrega. E eu vou entregar, cara. É uma questão de honra para mim. Embora não foram obras minhas. A minha obra, né, nós vamos terminar a rodoviária também, lá o sanitário, liberar ela totalmente, a biblioteca. A obra da Praça José Firpo, a terra não é para aterrar buraco nenhum. Ali não é para tampar, é para começar de novo. E se Deus quiser, no fim do ano, nós vamos estar enfeitando ela toda de Natal para que a gente possa ser usada. Mas é importante eu colocar cá, em primeira mão. E é da forma que eu gostaria de entregar? Não. Primeiro, porque o projeto não é meu. Ele vem de uma outra administração. Ali foi fechada uma rua. Quem é morador daqui sabe. E com o recurso ficado existente em caixa,
Não existe a possibilidade da nova reabertura, embora o corpo de engenharia que instituiu o novo projeto, né, a adaptação desse novo projeto com a nova revisão orçamentária, essa água vai passar por cima, enfim, tem todo, né, o que vai ser entregue à população, talvez não ficaria da forma que eu, Tati, gostaria que ela ficasse como cidadã. Então, se eu tenho essa sensação, talvez para ela, poxa vida, mas por que não abriu? Porque a gente consegue fazer aquilo que o recurso existe e tem e que fique funcional. E que tem a ver com o projeto que também foi feito. Exatamente. Então, isso é importante trazer. Então, a retomada da obra, já ontem chegou o maquinário, provavelmente hoje, amanhã já está retomando. A gente tem um período de chuva, onde as obras interrompem um pouco. A obra do Rio Feio está caminhando para finalização. A obra da biblioteca, que é um antigo tiro de guerra, está finalização também para entrega. A gente tem também do tão esperado ginásio de esportes, que também agora vai ser pintado todo por dentro. Terminando a obra, também entrega o ginásio à população. Então, a gente tem muitos projetos, tem outras obras, começou também o campo de malha, o campo de Bosch, né? Também já começou essa semana a reforma do tão esperado lá do pessoal, que é referência na região, nosso campo de malha e bocha, ali do nosso teto. Você já foi lá várias vezes, eu já postei matéria pra você lá. Já, né? E a gente já começou a obra essa semana também, que é um outro ganho, uma outra conquista. Pensar. O que me angustia muito ainda, chamam a cidade também a cidade do mato. Me assusta e me entristece. Hoje eu preciso de mais RH para a questão de limpeza, preciso. Mas quando eu saio para andar na cidade, cara, principalmente na área central, eu me assusto com as calçadas. A responsabilidade da limpeza da calçada, ela não cabe a mim, cara. E os terrenos também, né, que são particulares? Também não. E aí a prefeitura adota uma política que nem a gente já viu várias prefeituras fazer, de multar, né, de alguma maneira punir o cara que não cumpre com esse seu dever, aí o pessoal se revolta com a prefeitura. Mas na hora que surge dengue, escorpião e tudo mais, aí corre atrás da prefeitura. Sobrecarga sobre nós, né? Sobrecarrega sobre nós, mas todo um trâmite de postura, multa, vai em torno de um mês e pouco. Um tempo de chuva desse, eu limpo meu quintal. Não dá 15 dias, o mato, a chuva parece que tem fermento. Então, você não consegue trazer a limpeza da forma que deveria. Então, falta o comprometimento do próprio luceriense fazer a parte dele. De fazer a parte dele. Que é a mesma obrigatoriedade que ele tinha para evitar dengue, para evitar escorpião, para evitar leishmaniose. E que seria, que assim, eu no tempo de jornalista de rádio eu falava, gente, mas parece que a gente está falando coisa do outro mundo e é o básico. Mas o que me entristece, o que eu vejo, não é... O ser humano, ele tem uma grande coisa. Eu jogo sempre o problema para o outro. Então, olho para frente da minha casa. Minha casa tá limpa, então me dá o direito de falar, né? Então, assim, se não tá limpo, que direito me dá? Vai lá e faça. Se cada um... Por isso que existe a sociedade civil, o executivo, o legislativo, nós temos o judiciário, enfim, nós temos a estrutura não só do município, estado e federal. Se cada ente, se cada um fizesse a sua parte, sem culpar o outro, sem achar um culpado, a gente viveria numa sociedade muito mais evoluída, com desenvolvimento, caminhando todo num único sentido. Porque quando você se preocupa com o outro, com o próximo, isso começa a criar um sentido de coesão, de união, um contexto de coletivo que pouca gente tem, né? E é importante trazer isso, porque um dia eu vou fazer com você, Caco, eu faço questão, vou dar esse privilégio a você, de contar o que é a vida de um prefeito, hoje, prefeita mulher, porque ainda em pleno século XXI, tabu, eu tenho muita resistência e tabu por ser mulher no processo de gestão. Tem preconceito, a gente sabe que é aquele velado que é o pior, né? Exatamente, mas um dia, porque eu só tô aqui de passagem, eu vou sair dessa posição e eu vou fazer isso, é uma questão de honra para mim, quanto o que realmente é a mulher no seu processo político. E o que mais dói, né? Eu imagino que dói para homem, mais para mulher é o pré-julgamento, né?
exatamente do ser incapaz, que não é. Nós temos olhares, nós temos a mesma potência, a mesma força do homem e da mulher. E mais, tem a sensibilidade e a mulher tem uma vidência diferente. O olhar da mulher é diferente, é mais detalhado. É aquela coisa da maternidade. O homem não sabe o que é isso. O homem é mais prático, mais rápido. Ele, por mais detalhista que ele seja, ele perde de 10-0 para a mulher. E traz casar as coisas, né? Acho que homem e mulher, com os seus olhares, sua forma de ver, não existe poder, um é mais forte, um é mais fraco. Não pode haver disputa, é coesão. Mas existe o conhecimento se juntar e isso ser forte para o bem. É isso que eu acho que tem que acontecer. Não é à toa que, pela natureza divina, nasceram para viver juntos, que é para somar, né? E muitos também, acho que a gente tem aí teve a nova eleição da AMINAP, né, que a nova diretoria foi instituída, tá, com a região de Adamantina, onde o nosso prefeito Márcio Cardim assume a AMINAP. Um cara com muita capacidade, por sinal. Tem capacidade e respeito. E tem bases políticas muito consolidadas. Exato. E eu vou trazer aqui no Caco News, eu gostaria de agradecer publicamente, não só a Márcio, mas a diretoria nova que vai assumir, a sensibilidade. O Márcio falou, eu vou para a presidência, mas você tem que ser minha vice-presidente. Então você é vice? Então eu sou vice-presidente do Márcio Cardim, nessa nova gestão da AMINAP, que a nossa reunião é a semana que vem de posse. E os desafios, não só, né, como prefeita, mas para uma região, onde nós temos que traçar melhorias. Quando eu falo de região, nós prefeitos, a gente conversa muito isso. Você vê nessa eleição, nós não temos... a maioria dos deputados que apoiavam, nós não temos, né? Temos que abrir novas frentes. Então, isso dificulta muito um processo de trabalho regionalizado. Embora o governo é aberto, esse novo governo que entra, o posicionamento deste governo frente aos municípios e a nossa região do Oeste Paulista tem sido de bastante abertura. Eu queria falar disso. Teve alguns detalhes aí que eu acho que vão dar a vocês, prefeitos, né? Inclusive eu menciono o Márcio Cardim mais uma vez, porque ele sempre falou isso e eu, assim, depois eu vi que ele tem razão. A gente sabe que houve aí alguns entraves com relação ao tempo que o João Dória estava no governo, mas eu acredito assim que eu enxergo o Rodrigo Garcia como um cara muito inteligente. Eu não chamo nem de jogada, eu falo de um posicionamento. Quando ele assumiu, ele mostrou esse lado municipalista. E outra, vocês prefeitos acertaram muito em dar esse apoio. O Márcio sempre falou, olha, vamos apoiar o nosso governador, ele tem, né, se mostrado municipalista, criou os projetos Nova Frota, uma série de outros, e quando ele esteve lá no governo, os municípios tiveram muitos benefícios, né, Tati? Muitos, tanto é que nós somos beneficiados, com muitas necessidades de anos. Eu vou falar de um exemplo, só o caminhão-pipa. O nosso caminhão-pipa, o dia que eu cheguei no Palácio do Governo, ele é de 1974, ele foi reformado, né? Quando eu cheguei com as fotos, e hoje está aí o novo caminhão-pipa, com estrutura que ele tem traçado para até terra. Então, assim, o que eu quero dizer, o Rodrigo Garcia não tem como, foi um marco. Pós-pandemia, foi um marco para nós prefeitos. E olha que eu tenho contato com o prefeito, já vai ter quinto, sexto mandato, né? Que já está em prefeito e fala assim, é um marco, o Rodrigo fez um marco muito grande, porque ele conheceu a nossa realidade. Ele deu abertura para que isso acontecesse. E acho que esse novo governo vai seguir esse ideal municipalista. Sim. Eu entendo o Tarcísio, é um cara muito sensível, técnico. Com certeza. E vejo ali uma formação política boa, porque o Rodrigo Garcia e o Kassab, eles sempre tiveram uma parceria. E o Kassab é o homem forte da política, né, que faz essa transição, essa articulação. Exatamente. Então eu acho que pode ser bom para vocês esses 2 anos. Já porque eles já no período de transição de apoio de governo do Rodrigo para o Tarcísio, nós tivemos como prefeitos algumas reuniões no sentido de caminhar junto no mesmo processo. Né? Então, já é uma abertura do governo, então assim, nos traz tranquilidade, serenidade para traçar, não só no meu município planejamento, como tem feito, mas sim para traçar um plano mais regionalizado, hoje tendo a oportunidade, junto com o Márcio, de fazer a gestão da AMINAP. Não, e assim, coincidiu, casou bem, né? Porque o Márcio sempre teve essa ideia de criar uma micro-região de saúde.
ele vem fazendo esse trabalho com vocês, ele vem fazendo esse trabalho com as cidades da microrregião, e agora com a Minap e com você que é especialista em saúde na vice-presidência, né, e com o apoio do Rodrigo Garcia, agora vindo o Tarcísio juntos, criando essa estrutura, você entende que as possibilidades aumentam? Com certeza, né? Por isso que nós nos juntamos e vamos traçar algumas prioridades junto à diretoria para ir caminhar na necessidade regional, né? E também municipal, que é o nosso foco. E olha, eu queria te parabenizar também, Tati, porque a despeito do que quer que possam dizer, você também abriu muito espaço e apoiou muito algumas pessoas que antes não eram ouvidas, ligadas principalmente à cultura e a esse ideal de turismo, né, com o potencial que o Lucélia tem. Né? Eu sei que você conviveu muito lá perto do nosso principal ponto turístico, que é o Salto, né, por conta da propriedade do teu avô e tal, né? Mas você abraçou a ideia do pessoal e a gente viu o quanto evoluiu com a instituição, né, criação do Instituto Lala Gonzaga, né, buscando aí, conseguindo a classificação, né, do município de interesse turístico, o MIT, isso já abre um espaço novo. Quer dizer, isso inclusive do ponto de vista de progresso e geração de emprego e renda, o leque é bem grande, né? Com certeza, né? Não só isso, também em primeira mão, a gente também fez a desapropriação, desafetou a área que era privada, finaliza o pagamento, então, por demanda judicial. Lá do Salto. Do Salto, esse é outro avanço que a gente conseguiu, é outra novidade. Sabia. Primeira mão aqui para nós. Primeira mão também no Caco News, como a retomada da praça. E do Bocha, que eu não tinha falado em público nenhuma dessas 3 obras, porque o que acontece, Caco? Aqui muito se fala, você fez vídeo, você falou e não chegou. O recurso ele demora um pouco para as coisas acontecerem. O processo, né? Não é tão simples. Então as pessoas elas são muito mediatistas. Então o meu posicionamento tem mudado um pouco. Eu só vou fazer depois que começar, né? Talvez, então, isso já é o restaurante, né? Que já daqui a pouco vai ser entregue no Salto e já em preparo do edital de licitação para pessoas que estejam em interesse em tocar o restaurante de lá. Ele vai ser feito por licitação, processo licitatório. Então, porque eu quero inaugurar e a pessoa já ter acontecido o processo licitatório. Porque eu preciso trazer a público. A gente pede em obra, legal, pede em obra. Só que se você vê o tanto que foi roubada a obra de lá, né? Então as pessoas também roubam muito, roubaram, enfim, várias coisas, mas a gente vai finalizar a obra. Então não adianta eu entregar um prédio sem ter já o caminho e o processo licitatório, sabendo quem é a pessoa que vai tocar aquilo. Porque senão vai ser depredado, vai ser... se deixar sem ninguém lá, já viu, né? Exatamente. Então todo esse cuidado está sendo tomado, né? E também a desapropriação, desafetando a área. A gente já teve reunião aqui com o desenvolvimento, especificamente com a Diretoria de Turismo e Desenvolvimento, para os rumos, né, do plano de manejo que precisa ser terminado ainda, junto às universidades que apoiam desde o início do projeto, né? E agora é correr atrás da liberação do recurso financeiro para o MIT, né? Que agora para que a gente aí caminhe nos novos projetos, que o Parque Natural Salto Botelho era uma prioridade. Já perguntaram para mim, você prioriza lá, mas não prioriza a cidade, né? Eu priorizo tudo aquilo que é necessário. E só o trabalho, eu vou voltar a repetir, só o trabalho, cara, é que vai mostrar para as pessoas de forma concreta na ação que é possível. E aí eu começo a fechar a boca de algumas pessoas que querem levantar coisas sobre a administração ou sobre a minha pessoa. E eu vou aproveitar a oportunidade, talvez, e eu preciso falar também. Dizem, a prefeita faz BO, boletim de ocorrência, quando fala dela. Eu preciso trazer isso a público de uma forma muito sucinta. Não vou me aprofundar, mas a internet ela não é uma terra sem dono. Não mesmo. Né? Então, quando a democracia ela é necessária, mas de forma respeitosa. Não, a democracia, sim, ela significa liberdade. E toda liberdade cobra o preço da responsabilidade. E eu agradeço, porque a comunicação ela é um meio de nos ajudar a fiscalizar. A prefeita não consegue estar em tudo. Tem 9 secretarias. Das 9 secretarias, tem outros membros, outros desdobramentos. Quando você joga na rede algo e solicita ajuda, todos nós vemos. Prefeita se manifesta, né? A gente vai e não precisa ir na rede e responder à mesma altura. Mas a gente identifica o problema e tenta resolver. Porque é um meio de fiscalização da população, mas de forma respeitosa.
Toda vez que é solicitado de forma respeitosa, nós temos atendido sim, porque eu vejo a população como um meio de fiscalização. Como eu vejo o Tribunal de Contas, como eu vejo o Ministério Público, né? E tem que haver harmonia entre nós. Então, a prefeita procura, a polícia procura. Quando... É ofendida. Exatamente, né? As pessoas, eu te disse pra você, as pessoas não sabem das ameaças que eu já sofri, das ameaças de morte que meus filhos sofreram, que eu tive que andar com pessoas, com segurança, que roda de carro foi mexida para que eu não estivesse mais aqui onde eu estou. Então são várias coisas que um dia, cara, eu vou poder dizer, eu vou poder falar tudo que uma mulher faz. Um dia um filho de uma amiga minha, de 17 anos, disse pra mim: você me remete a Mulher Maravilha. E um jovem falar aquilo pra mim me chamou a atenção. E foi um dia que eu tava muito triste, muito chorosa, que eu fui na casa dela pedir um apoio, uma palavra. E o apoio veio dele. Eu olhei e falei: Mulher Maravilha? Por que Mulher Maravilha? Ele falou: eu olho você, você coloca uma roupa, um sorriso no rosto, e ninguém sabe ao certo o que está se passando por trás de você. Então eu gostaria de deixar claro que o prefeito sofre, que o prefeito sente, que o prefeito é humano, mas ao mesmo tempo ele tem que pertencer, eu brinco aqui dentro, à Liga da Justiça. Se eu tiver que ser Mulher Maravilha várias vezes, eu vou ser Mulher Maravilha várias vezes. É vestir um corpo, uma coisa que eu tenho que lutar por um povo e por uma sociedade. Vai ter o que não gosta, vai ter o que gosta. Só que a minha função, os meus valores... Tati, você é conservadora? Sou. Você terminou um casamento, um dia a pessoa perguntou pra mim. Eu falei: eu terminei um casamento de forma ética, moral e continuo sendo conservadora. Não é porque a mulher ela deixa de ser casada, ela deixa de ser conservadora. Ela continua tendo o mesmo respeito, a mesma idoneidade. Então isso as pessoas precisam saber, que o ser humano, você só está prefeita, né? E a gente caminha e eu luto pro que fala bem e pro que fala mal. E isso não vai mudar minha postura. E eu vou lutar até o fim. E só as ações, as coisas se efetivarem e falar: não, aconteceu, ela fez. Temos aí também um poupa-tempo tão necessário que falta fazer a inauguração, né, oficial. O Estado já reconheceu e agora tem aí a data de programação junto ao Estado e ao município. E o estádio também, Caco, você falou do estádio e eu esqueci, dando a resposta aí pro Zé Mário, né, e para a população que acompanha ele. Vamos terminar o estádio. O estádio tem um grande problema também, que é uma obra que vai ser entregue, e eu vou contar para vocês, eu vou instigar agora. Entregando a obra do jeito que ela tá no projeto, ele não vai poder ser usado. Você sabia disso? Ah, é? Assuste se quiser. Assuste. E aí a culpa é da prefeita Tati Guilhermino, Tazinazzi. Por quê? O projeto não foi feito com a vistoria, o AVCB. Sem o AVCB, você não abre. Se eu terminar hoje a obra, que é a previsão de término... E falar: vai ter um jogo amanhã, o bombeiro pode impedir. Não posso abrir. Você não pode. Não. Do jeito que está no projeto, não. Então eu tive uma reunião, além de toda a retomada da obra, todo o problema jurídico, financeiro, eu ainda tenho uma pessoa que eu gosto muito, eu vou falar o nome dela aqui, Marcelo Grego. Chamei o Marcelo aqui para me ajudar, que é um homem que trabalha com obra, um homem que, né, voluntariamente eu disse: Marcelo, a gente precisa terminar e vamos terminar a obra. Só que a sociedade não sabe de uma coisa: a hora que a gente termina a obra, ela não pode ser usada porque o projeto não contemplou o AVCB. Porque não tem toda aquela acessibilidade, aquelas exigências de segurança. Quando fez o projeto, não colocaram isso. Então o problema não é terminar a obra, nós vamos terminar a obra. Terminar e vai ter que começar de outra, né? E aí, então, o que é o nosso grande desafio? O meu desafio, marco no estádio para que eu entregue, e eu vou entregar a obra, é a possibilidade que a gente enxerga a retomada da obra. Eu já assinei a retomada da obra, só que eu vou ter que fazer um alocamento, uma planilha orçamentária para usar recurso municipal para mim terminar, para conseguir fazer o AVCB mínimo para a utilização do evento. Você vai ter que entrar com recurso próprio para complementar o projeto que não contemplou essas exigências. E aí fala para mim: Tati, por que você não tá para a rua? O ano passado foram 5 milhões e algumas coisas para a saúde Santa Casa.
nós tivemos 4,5 milhões para precatório. Tudo isso engessa o município, porque se eu pegar 4,5 milhões em precatório, que é ação trabalhista obrigatória que eu tenho que pagar, herdada de outras gestões, e pudesse colocar isso em recapeamento, eu não ia precisar fazer tanto buraco. Metade da cidade estava recapeada. Né? Mas infelizmente, foi aquilo que você falou, é o ônus, o bônus. Você casa com. E a população não conhece toda essa história, e essa história então é mais fácil xingar, é mais fácil falar. Do que entender. Exatamente. Então, por isso que hoje eu não consigo pegar 5 milhões e ir lá e recapear. Eu consigo fazer uma operação tapa-buraco. É o que o dinheiro, igual uma casa, Caco, ele me permite. Então, esse ano, a viabilidade e o foco é recapeamento e limpeza. E dar andamento no que foi instituído no 2022 de obras para finalização e entregue das obras. Então, é uma sequência e isso não é rápido. Por isso eu falo que tem varinha de condão, né? Pim, podia ser, mas não tem, ainda não fizeram. Agora, eu acho que diante de todo esse quadro, eu entendo que 2023 é um ano de esperança por conta de tudo isso. Eu acredito que o pior já passou, né? A transição vai estar passando também. A gente olha para o governo estadual e entende que há um caminho interessante. Agora resta, né, buscar aí o entendimento com o legislativo, né, Cristiano, que é o presidente eleito para o próximo biênio, né, para sentar com o executivo, né, ver todas essas questões e cada um fazer a parte dele, buscar recurso para ver se esse ano faz-se aquilo que é o mais urgente, para depois, no último ano da administração, entregar redondo. Dá para planejar assim? Muito, com certeza dá. É o ano da execução. E também tem uma outra novidade. Eu vou estar chamando aí os alunos, né? Porque eu venho estudando a viabilidade financeira de algum auxílio no transporte educacional. Os alunos que vão para fora. E a gente tem uma novidade aí sim. Mas é uma ajuda, é um auxílio. Eu vou estar conversando, não com o vereador. Eu preciso deixar claro que a Câmara ela é muito parceira. São todos parceiros? Eu vou colocar pontos de interrogação aqui para você. Né? Não são todos parceiros. Muitos atrapalham o processo de gestão, mas muitos querem, a maioria querem o andamento do município. E desde que seja de forma como você colocou, em toda conversa e diálogo respeitoso, a gente está aqui para somar e tem que ser assim. Porque o foco de todos tem que ser o município. Eu gostaria que os 11 fossem assim, né? Mas a gente tem caminhos e construções a serem feitas. E política tem disso, não tem jeito. E a gente precisa disso. Não é a gente, o município. O município paga um preço muito alto por isso. Por uma política que não cabe mais aqui no município. Então, quem está me ouvindo e me assistindo e sabe do que eu estou falando, existe o diálogo, o bom senso, a coerência, a transparência. Então, a gente precisa construir juntos. O dia da briga vai ficar lá no ano que tiver que brigar, né? Mas a população de Lucélia não merece mais isso. A gente merece o respeito. Só tem uma pergunta que me pediram para fazer para você e eu prometi que faria e vou fazer, não cobrando. Tem aquela ponte que está interrompida na estrada da Santa Maria. Tem um pessoal que sempre me pergunta, você tem algum planejamento? Santa Maria... Não tem só essa ponte, a gente tem bastante pendências com pontes rurais, Caco. A Santa Maria ela foi interditada pela Defesa Civil, né? Nós temos sim, fomos várias reuniões na Defesa Civil. Se não houvesse, hoje o custo dela é quase R$1 milhão, a nova construção, dentro do projeto da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Essa semana nós temos eu tentei propor uma parceria, recurso estadual e suplementação com recurso municipal, para que a gente libere, porque a gente sabe que é escoamento, é recurso, é desenvolvimento. Então precisa de uma projeção de liberação de recursos, não só do município, mas também do estado, porque é uma ponte que vem sendo negociada. E nós temos novidades por aí sim. Provavelmente tá vendo já, né? A gente tem algumas documentações que estão sendo tramitadas. Vai haver sim, ou em parceria, ou total do estado, mas ela vai ser retomada e ela logo, eu tenho medo de falar logo, o que é esse logo para quem me ouve? O que significa né? logo? Mas a gente está assim, se fazendo ao máximo, tanto é que a gente instituiu a parceria junto ao estado para que efetive logo e não ser feito do material que ele preconiza, mas que a gente dê viabilidade, o acesso
as famílias que estão naquele local. Então, junto com a Defesa Civil, a gente tem trabalhado isso para a liberação do recurso. Fora isso, a gente tem um grande problema, a extensão nossa rural é muito grande, e outra coisa que a gente conquistou foi a patrulha rural, né, que vai novamente para a Câmara, porque o Legislativo pediu que seja anual a questão orçamentária. Alguns vereadores, se vocês assistirem lá, vocês vão saber quem são. A gente tem que mandar mensal, então esse período agora de transição vai a nova lei para liberação para voltar a patrulha, que é a caminhonete com os policiais militares na zona rural. A gente precisa retomar, com essa época de chuva, também as pessoas mandam, tá muita lama, que nem lá no Mosteiro tá ruim. Gente, a gente sabe que tá ruim. Só que não tem como eu pegar um maquinário e levar para uma terra molhada dessa para fazer qualquer outro serviço de melhoria. Fica pior. Obrigada, Caco. Né? Então, a gente precisa ter a sensibilidade e o entendimento que vamos fazê-lo, mas a hora que estiar, a gente consegue... Tal, se não enxugar um pouco, fica pior. A gente consegue lá dar uma passada para que melhore o acesso das pessoas, né? Então, tudo isso a gente precisa trazer à tona. E outras pontes que na Defesa Civil também tramita é a do burrinho, que em parceria, a gente fez um projeto de parceria da Mantina com o Lucélia, como a gente fez a parceria também na questão das bicicletas, a ciclovia. É um projeto em parceria, tanto a da Mantina quanto o Lucélia. Esses dois projetos a gente faz juntos, protocolou juntos e tramitam junto no governo para a liberação. Então a gente corre atrás das coisas, mas existe a morosidade de liberação, envolvimento de recursos, lei de diretrizes orçamentárias, não só municipal, mas também de liberação de recursos do Estado, enfim, né? É uma coisa vai somando a outra, mas a Santa Maria está chegando aí para vocês, o acesso. Tati, ficaríamos aqui uma semana inteira, assunto não falta, a gente vai falar numa outra oportunidade de saúde, de educação, que eu sei que tem muito trabalho feito aí nessa área também, mas muita sorte, um pouquinho atrasado, um feliz ano novo, tanto na pessoa da Tati quanto na prefeita também. E a prefeita e a Tati sendo feliz nesse ano de 2023, a população de Lucélia será também, e é tudo que a gente quer. Obrigado por nos receber. Com certeza, Caco, eu fico grata, né? Não só você na sua pessoa, ao seu trabalho, o respeito que eu tenho, o carinho, enfim, as pessoas também que te acompanham são fiéis, a gente tem as pessoas que são fiéis a nós. Eu gostaria de agradecer principalmente pela vida. Nós passamos, e precisamos remeter isso, nós passamos por uma pandemia, né? Muitos morreram. Muito sofrimento. A gente tem hoje uma recarga de órfãos da pandemia e que a gente tem um reflexo na saúde, na educação, novas medidas precisam ser tomadas à saúde mental devido a tudo isso. Não é só aqui, é no mundo, né? Então a gente tem que, principalmente esse ano, gratidão à vida e agradecer a Deus por estarmos aqui, né? Acho que Ele nos dê a sabedoria, o discernimento necessário para a condução de muitas coisas que precisam ser feitas, que são dos desafios trazidos no processo de gestão e hoje no cargo que eu ocupo. Boa sorte. Muito obrigada. Queria agradecer também a assessora de comunicação da Prefeitura, minha querida Fernanda Crepaldi, minha chefe Fê, como eu costumo brincar, com quem a gente trabalhou bastante tempo. Aprendi muito, obrigado por tudo, viu, Fernanda? E obrigado pela assessoria também. E obrigado a você que acompanha o canal, o site Caco News. Pode deixar o seu like que ajuda a gente bastante. Hoje estivemos aqui com a prefeita Tati, prefeita do município de Lucélia. Um grande abraço, a gente se fala.